Boa noite, queridos. É um prazer inenarrável estar com os irmãos mais uma vez. E o prazer aumenta quando é me dada a oportunidade de falar aquilo que eu mais tenho prazer nesta vida, que é falar da palavra de Deus. Reconheço as minhas limitações, reconheço que não sou digno, mas reconheço também que Deus me chamou para isto. Eu espero verdadeiramente, queridos, que o seu coração seja impactado, seja alcançado, não simplesmente pelas minhas palavras, ou daquilo que vocês ouvirão através de uma voz como de locutor, como a minha, só que não. Às vezes eu fico assim brincando, Senhor, eu queria ter alguns dons, o dom de cantar, por exemplo, né? A facilidade de cantar, e não tenho. E como na minha infância eu via muito rádio, né, com meu pai, na questão futebol, e eu copiava os narradores, né? Então eu queria ser também, um dia sonhei ser locutor de rádio, e normalmente os locutores de rádio têm uma voz, né, mais impostada e grave, e aí por diante. Lá vou eu tentando imitar uma voz de locutor, mas não dá. Irmãos, é um prazer de novo estar aqui, volto a repetir. E assim, sinceramente, eu gostaria mesmo, e a minha oração tem sido essa, Senhor, ao abrir da minha boca, que o Senhor me use, por favor. Que as pessoas que estarão ouvindo, Senhor, possam sair, depois da exposição da Tua palavra, sobretudo, gratos ao Senhor e desejosos de colocar em prática aquilo que o Senhor comunicou, aquilo que o Senhor disse. Eu espero, querido, que o seu coração esteja ardendo nesse sentido. Bom, o tema de hoje é: quem tem Cristo? Quem tem Cristo? Eu quero começar fugindo um pouco à regra. Aliás, me permitam só falar uma coisa que é particular minha. Eu tenho dificuldade, tá, irmãos? Eu tenho várias dificuldades, e uma das é ficar parado. Mas eu hoje vejo a necessidade dessa posição aqui. Mas eu, normalmente, quem me conhece, eu não fico parado assim, sabe? Imóvel praticamente. Então eu vou gesticular muito para tentar, digamos assim, resolver a minha questão aqui. Mas normalmente eu caminho, tá? Eu me movo bastante. E hoje, pelo menos nas 3 experiências, essa é a terceira, junto com os irmãos, eu preciso me manter aqui posicionado por uma questão aí de transmissão, ok? Mas já é uma dificuldade, das centenas que eu tenho, que é falar parado, tá? Mas eu vou, mais uma vez, contar com a graça de Deus, para que essa paralisação aqui não seja um impedimento. Bom, queridos, quem tem Cristo? E eu quero fugir um pouquinho à regra, tá? Quero pessoas bem voluntárias, e voluntárias assim que antes de eu terminar a minha frase ou a pergunta, você já participe. Que não fica aquele silêncio no ar, tá? Aquele silêncio cruel. Cri, 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 tá? Pelo contrário. Porque a questão vai ser simples, então eu penso que todos estarão ou serão capazes de estarem participando. Eu vou usar uma expressão e, por favor, você, com um ato voluntário, irá complementar. Vou dar um exemplo para que não fique nenhuma dúvida. A questão é a seguinte: quem tem Cristo? E aí você vai complementar. Deu para entender? Vou dar um exemplo. Quem tem Cristo, eu vou ser, claro, o mais esperto desta noite, e vou dizer assim: quem tem Cristo tem a vida eterna. Ok? E aí os irmãos poderão participar. Quem tem Cristo? Ok. Aí vai ser um por vez, pelo menos 3 voluntários. Eu vou pedir que o irmão me ajude com o microfone, para que a voz da pessoa saia na transmissão. Ok? Deu para entender? Quem tem Cristo, eu diria, tem a vida eterna. E você dirá diferente, não é a minha resposta não, tá? Não copia. Você vai usar a expressão que você achar coerente, que é, na verdade, aquilo que você crê. Deu para entender, queridos? Tá ao vivo aqui, ao vivo, então tem que sair bem bonito, tá? Tem que ser bem bonito. Então, quem tem Cristo, quem vai participar? Pronto. Repita, por favor, querido. Põe aqui no... Tem uma pai que vem de outro mundo. Amém.
Segundo irmão ou segunda irmã? Nosso irmão. Quem tem Cristo? Tem o Espírito Santo. Amém. Terceiro e último. Quem tem Cristo? Tem os frutos do Espírito. Amém. E claro, queridos, aproveitei isso para chamar a sua atenção. E não vamos usar, claro, o texto base, que é primeira carta de João. Não confunda, tá? Não estou falando do Evangelho ali depois de Lucas, não. Estou falando de 1 João, que é no final da Bíblia. Ok? 1 João. O capítulo é o 2. Usaremos alguns versículos dentro deste capítulo 2, não vamos lê-lo, ou seja, não vamos ler todo o capítulo 2. Na medida que nós formos aqui trazendo a palavra do Senhor, nós vamos usar alguns versículos, ok? Mas deixa aberta a sua Bíblia aí, por favor, 1 João capítulo 2. O tema é, volto a repetir, quem tem Cristo? João escreve esta carta, queridos, para seus irmãos, obviamente, tendo o propósito de encorajá-los a que seus irmãos, a fim de que seus irmãos possam viver de uma forma coerente, grave essa palavra, coerente com a comunhão com Deus, com Cristo. João estava, de alguma forma, preocupado com a qualidade da vida cristã de todos os seus irmãos. Se você tiver a curiosidade, te incentivo a ler esta carta. E ler esta carta sobre esta ótica, que João aproveita seu escrito, ou a escrita, para, de alguma forma, encorajar todos os seus irmãos a viverem a vida cristã, cada um deles, de uma forma coerente. João também combate, nesta mesma carta, o pensamento dos gnósticos. É um grupo que negava a humanidade real de Cristo, ou seja, este grupo dizia, cria, pensava que Cristo, Jesus Cristo, não havia vindo em carne. Ou seja, é uma utopia essa questão de Cristo verdadeiramente ter vindo a este mundo. Então, queridos, óbvio que este é um pensamento antibíblico. A se destacar no Evangelho, aí sim, de João, ele diz que, por exemplo, ele e alguns outros contemplaram com seus próprios olhos, que tocaram, que ouviram aquilo que Jesus, por exemplo, comunicou. Eles então foram aqueles que testemunharam desta verdade, que Cristo verdadeiramente veio a este mundo, e veio como homem, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas paixões que todos nós. Morto, crucificado, melhor dizendo, morto numa cruz. Cristo, de fato, veio em carne. Se fez homem. Paulo escreve isso aos Filipenses, que Cristo veio e se fez homem. Queridos, nós podemos seguir esse pensamento aqui, entendendo o seguinte: se Cristo, o próprio Cristo, não tivesse vindo a este mundo, assumindo a forma humana e morrendo naquela terrível cruz, o que seria de nós? O que seria da humanidade? E Paulo traz de uma forma interessante exatamente a realidade da humanidade ali na carta aos Romanos. Vimos na parte primeira na nossa escola. O irmão trouxe de uma forma interessante. Então, fico a pensar, se Cristo de fato não tivesse vindo em carne, o que seria de nós? Mas, sobretudo, entendemos, cremos que Ele veio, se fez homem e morreu em nosso lugar, para que nós, crendo nele, pudéssemos ter a vida eterna. E falando nisso, queridos,
aqui segue alguns pré-requisitos para alguém ter Cristo em suas vidas, para alguém ter Cristo em sua vida. E o pré-requisito básico, todos nós sabemos, conhecemos, é a fé, o crer nele verdadeiramente, o qual de fato veio, se fez homem, se fez carne, assumiu a forma humana e se entregou voluntariamente em obediência ao seu Pai naquela cruz. E para que isto, por exemplo, a questão de Cristo em nós seja uma verdade, precisamos crer nesta obra redentora. Acompanhada da fé, vem o arrependimento, olharmos para nós mesmos e vermos o quanto somos pecadores, o quanto somos transgressores, o quanto carecemos da graça de Deus. Portanto, ao olharmos para a cruz, devemos ser tomados, ou para a mensagem da cruz, devemos ser tomados de um arrependimento, de uma confissão clara de que nós precisamos do Salvador. E Ele tem nome, o único. Paulo disse, aliás, Pedro disse, que nenhum nome há ser dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos, se não for o nome precioso de Jesus Cristo. E isso muda, querido. Isso muda a nossa vida. E de uma forma bem clara aqui eu quero dizer, isso faz com que a partir de determinado momento, a nossa vida, ela de fato tenha sobretudo valor, tenha sentido, quando Cristo verdadeiramente vem e salva-nos. Para que isso seja verdade, para que tenhamos Cristo, é necessário fé e arrependimento. Mas quero, ao observar o texto de 1 João, trazer para os irmãos algumas informações preciosas. Primeira, está de fato no capítulo, melhor dizendo, versículo 1. Diz assim o texto: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Temos um para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Aquele que tem Cristo tem um advogado. Irmãos, é interessante olhar essa palavra no original. É a mesma palavra usada por Cristo quando ele se referiu ao outro Consolador, ou seja, ao Consolador. E a gente vai estudar um pouquinho, a gente precisa estudar um pouquinho, a gente vai conhecendo um pouco da questão original que nós precisamos ter isso em mente sempre. Porque o texto que nós temos em mãos hoje, João não escreveu nesta língua chamada língua portuguesa. João escreveu na língua chamada grega. E aqui está todo o sentido da palavra advogado. Pena que a gente não tem tempo aqui hábil para entrar nos detalhes, porque eu pelo menos acho fundamental isto, para que haja de fato a compreensão e o entendimento correto. Mas, de uma forma aqui talvez bem superficial, eu quero trazer, irmãos, a ideia, a informação, que aquele que tem Cristo, ele tem um advogado. E esse advogado, no próprio texto, tem o nome e sobrenome, o Jesus Cristo. E este nome e sobrenome tem uma qualidade, tem no nosso português é um adjetivo, que é justo. Irmãos, é fato que quando Deus olhou para a humanidade, Ele não encontrou um justo sequer. Quando Deus olhou para a humanidade, Ele não encontrou de fato nenhum que pudesse ser justificado pelas suas obras, nenhum sequer. Portanto, Ele teve que olhar para o seu filho e dizer para o seu filho: vai e morre por todos, por toda a humanidade. E assim Cristo fez. Porque o único, nessa questão especial, como homem, foi perfeito. Não houve um erro na vida de Cristo. E olha que tentaram, e olha que buscaram, e olha que fuçaram. Mas na pessoa de Cristo, nós encontramos de fato, e o sentido é perfeição. E o sentido é o único que pôde verdadeiramente assumir o nosso lugar como homem. Jesus Cristo, o justo.
E a ideia da palavra advogado, irmãos, é porque a palavra traz a ideia daquele que justifica. É aquele que, com relação à nossa dívida para com Deus, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse que Cristo rasgou a dívida que era contra nós. Então, queridos, quem tem Cristo pode dizer que existe alguém que traz a exata expressão de alguém que morre em nosso lugar e nos justifica diante de Deus. João disse: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que significa, de uma forma bem simples e objetiva, nossos pecados são perdoados. O que significa que toda a dívida foi paga. O que significa, quando Paulo escreve aos Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso para mim é mais que maravilhoso, irmãos, porque eu olho para a excelência da obra redentora. Deus olhando a nossa miséria espiritual, a nossa condição fadada à morte eterna, à condenação eterna, Ele então envia o seu Filho Jesus. Eu sei que essa palavra aqui tem algumas aplicações, mas eu quero trazer de novo, irmão, de uma forma simples. Aquele que tem Cristo tem um advogado. Aquele que simplesmente diz assim para o Pai: Pai, eu vou me usar como exemplo, claro que eu não posso ser besta. É como Deus, melhor dizendo, Cristo dissesse assim para o Pai: Pai, eu tornei justificado. Eu morri por ele. Estão entendendo, irmãos, a profundidade disso? E a palavra é paracleto, que dá a ideia daquele que está ao lado. Eu fico maravilhado porque tem alguém que me representa, e me representa como advogado sempre. Jesus Cristo, o justo. E tem uma frase interessante ao falar sobre a questão da justificação. Aliás, sobre a justificação, nós temos um livro aí maravilhoso, eu indico. Livro da Bíblia, Romanos, para falar sobre isso. O irmão usou muito o livro de Romanos hoje. Eu, na minha época do seminário, lá em 2005, eu ficava animado toda segunda-feira, porque toda segunda-feira alguém do seminário trazia, sim, acredite se quiser, as cartas escritas manualmente. Eu fui da época das cartas. E aí eles chegavam, né? Pelo menos na pessoa do diretor, ele chegava assim: Ronei, aqui suas cartas, né? E eu ficava, claro, né, sobretudo animado por receber a carta da remetente, por nome Vânia da Silva Ferreira, que na ocasião era minha digníssima namorada. E aí chegava, né, remetente Vânia, aí cheio de coraçãozinho, aquela coisa toda, né? De alguém que estava apaixonado. Então, e lógico que havia retribuição, tá bom, irmãos? Eu escrevia também, claro, para a Vânia. E eu gostava de receber cartas. E eu recebia, o pessoal falava na época do seminário que eu era o campeão da época, né, de receber cartas. Eu recebia algumas cartas, mas eu tinha uma que, claro, eu esperava com muita expectativa, que era a carta da então namorada, Vânia. Eu quero fazer uma associação rápida com a Bíblia. Eu tenho aqui, irmãos, 66 livros. E alguns são denominados como cartas. Mas tem uma que eu particularmente gosto demais. Aliás, eu não sei qual eu gosto mais, mas eu vou talvez escolher uma nesta noite. Carta aos Romanos. Eu sou admirador desta carta, tá? Uma carta lindíssima, teológica. Paulo foi brilhante, entendo o que quero dizer. Nenhum mérito nele, em si, no Espírito Santo, que o conduziu a escrever, mas é uma carta maravilhosa. E o irmão usou hoje muitos textos da carta aos Romanos que abordam essa questão da justificação pela fé. Enquanto alguns defendem, infelizmente, nos nossos dias, que a justificação ela ocorre, por exemplo, pela lei, no caso dos judeus, e infelizmente dentro de várias igrejas a questão da justificação pelas obras, pelo aquilo que eu faço, quanto eu sirvo a Deus. Mas Paulo é sucinto em afirmar que a justificação é pela fé. A frase é a seguinte: o justificado
é aquele que esteve em dívida com a lei. Porém, esta dívida foi paga em sua totalidade. Eu e você, com isso, pela fé, estamos livres da condenação. Quando nós pensarmos em Cristo como advogado, pensemos nisso. Aquele que tem Cristo, em segundo lugar, guarda os mandamentos. Porque a expressão trazida por João, mas eu quero trazer uma expressão mais nossa, eu diria. Aquele que tem Cristo guarda, pratica a palavra de Deus. Aquele que tem Cristo procura obedecer aquilo que Deus diz ou manda. Vamos ver o versículo 3? Ainda em 1 João, tá? Vamos ficar aqui em João. Versículo 3. Versículo 4 e versículo 5. Diz assim o texto. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Irmão, são vários detalhes e eu tenho que me conter a não passar para os meus irmãos todos esses detalhes. Mas, por favor, observe algumas coisas interessantes. No versículo 3 está uma das evidências, preste atenção nisto. No versículo 3 está uma das evidências de um autêntico servo do Senhor. Com outras palavras, daquele que tem Cristo. A obediência à palavra de Deus. Entre parênteses, mandamentos. A realidade do salvo é buscar obedecer ao Senhor. Evidência de quem tem Cristo. E qual é a evidência daquele que tem Cristo? Aquele que busca guardar com diligência a palavra de Deus. Irmãos, mais claro que isso eu não posso transmitir, de que aquele que de fato tem Cristo busca com diligência obedecer a palavra de Deus. Assim foi Cristo, diga-se de passagem. Não foi fácil para Cristo, sabia disso? Ah, pastor, para Cristo foi fácil obedecer o seu Pai que estava no céu. Não foi. Vale a pena ressaltar um momento onde ele estava prestes a carregar a cruz em um jardim chamado Jardim Getsêmani. Quem lembra da oração de Jesus? Aliás, vou voltar um pouquinho. Jesus está ali no jardim e então convida alguns dos seus discípulos para estarem orando. E Jesus admite algo, irmãos, que assim, para mim é até duro ouvir ou ler. Jesus admite o seguinte para os seus discípulos: a minha alma está o quê? Alguém lembra? Angustiada até a morte. Diz o texto em Lucas que Jesus suou. Creio que alguns já ouviram a expressão, o ensinamento, a curiosidade a respeito disso, de alguém que chega a suar sangue. O fato é que, como homem, Jesus estava, de alguma forma, bem abalado. E aí vem a frase que eu quero compartilhar com os irmãos, a ponto de dizer assim: Pai, aí vocês conhecem bem essa oração, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas vem a parte B da oração. Todavia, ou em algumas versões, mas seja feita tua vontade. Irmãos, para mim esse é um ensinamento, eu diria, impactante. Porque no momento mais difícil de Cristo, como homem, creio eu, ele não abriu mão de ser obediente ao seu Pai.
E isso deve, irmãos, servir para nós como motivação. Se Cristo não for o nosso próprio exemplo, quem seria? O pastor da igreja? Não. O meu pai na fé? Também não. Nenhum homem. Não tenho dúvida em afirmar que o nosso exemplo é Cristo. E Cristo foi exemplo de obediência. No caso específico, de guardar aquilo que Deus, o próprio Pai, havia estabelecido para ele, que era a morte de cruz. E mesmo sendo algo terrível, algo que angustiou a sua alma até a morte, mas ele não abriu mão de ser obediente ao mandamento do seu Pai em morrer naquela terrível cruz. Está aqui, irmãos, de fato para mim, João pontua isso, não só para os seus destinatários, mas para nós também, que há evidência, sim, ou há evidências, sim, na vida daquele que tem Cristo. E uma das, sem sombra de dúvidas, é guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, em detrimento de qualquer coisa. Eu não posso admitir a ideia de que aquele que se declara salvo obedece ao pecado. E nós já compartilhamos isso aqui. Na primeira vez que eu estive com os irmãos, lembro-me perfeitamente o texto de Romanos capítulo 6. Paulo ensina lá que aquele de fato que tem Cristo, ou seja, a expressão usada, aquele que está vivo para Deus, não vive em obediência mais ao pecado, e sim obediência a Deus. Aquele que tem Cristo guarda os mandamentos, não esqueçamos disso. Tem um verso 4 também que é interessante. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, o texto diz o quê? Ele é mentiroso. Porque, sobretudo, irmãos, penso eu, creio eu, que naquele contexto no qual João escreve, havia pessoas afirmando: eu conheço Deus, eu tenho Cristo, eu sou crente, eu sou salvo. Mentira! Porque aquele que diz: eu conheço Deus, eu tenho Cristo, eu sou salvo, busca guardar a palavra de Deus. Deu para entender a diferença? E João diz: você é mentiroso. Ah, se fosse eu hoje, ou se qualquer um pregador hoje afirmando isso, não convida mais aquele pregador, não. Ele fala coisas assim, né, meio que duras, né? Mas é a verdade. E eu penso, irmãos, que João está falando isso não com o coração cheio de raiva, de rancor, mas inspirado pelo Espírito Santo. E diz mais o versículo 4: e nele não está a verdade. E se alguém não tem a verdade, ou se alguém não está na verdade, se alguém está perdido, está condenado. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. E, por fim, João conclui, versículo 5, mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, quem está em Cristo, ou aquele que tem Cristo, guarda a palavra de Deus. Ponto. Terceiro lugar, aquele que tem Cristo, eu gosto demais desse versículo. Eita, agora, eu ia usar uma expressão, mas talvez não seria uma expressão muito boa. Mas esse versículo que eu vou usar agora, irmãos, se esse versículo não mexer com você, vou falar aqui para a igreja, não precisa mais me convidar. Pastor, que é isso? É porque eu quero que esse versículo, de fato, faça você sair daqui desta noite movido mesmo a viver o que esse versículo diz. Como servo, como cristão, como aquele que se declara de fato que tem Cristo em suas vidas. Versículo 6. Pois aquele que tem Cristo anda como ele andou. Versículo 6 diz o seguinte: aquele que diz está nele, ou seja, aquele que diz que tem Cristo, o que diz o mesmo texto? Também
deve andar como no ouvir. Ele quem? Desafio. Eu gosto de mensagem assim que desafia a gente. Que tem a ideia de tirar a gente da zona de conforto. Irmãos, lamentavelmente, existem hoje igrejas lotadas de pessoas. Pior, se declarando crentes, salvas, evangélicas, filhas de Deus, que tem Cristo, mas as suas vidas não correspondem. Por isso que João ele é categórico, porque ele está dizendo assim, aquele que diz, porque tem muita gente dizendo um monte de coisa, mas vivendo nada. Tem gente sentada nos bancos das nossas igrejas dizendo, olha, eu tenho um Cristo, eu sou crente. Mas João apontou para algo interessante. E lembra da introdução? João quer que os seus irmãos vivam de uma forma coerente. Se você diz que tem Cristo, então viva como alguém que tem Cristo. E eu e você, irmão, não podemos fugir à regra. Se eu, de fato, creio que Cristo está em mim, Ele vive em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu preciso viver como Cristo viveu. Menos do que isso, não, igreja. Não. Porque João está dizendo assim, olha, tem grupo aí dentro de vocês, no meio de vocês, basta observarmos um pouco melhor a carta como um todo. Tem gente aí no meio de vocês declarando isso, aquilo, mas um bando de mentirosos. Ele vai dizer algo, por exemplo, com relação à questão do amor, dizendo, olha, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho amor de Deus na minha vida, mas odeio o irmão. Ué? Como? Incoerência. Uma pergunta muito pertinente. Afinal, como Cristo andou? Irmãos, a lista é, eu diria, interminável. Mas eu quero destacar pelo menos 2 aspectos na vida de Cristo. Mostrar para os irmãos, de alguma forma, como é que Cristo andou. Creio que você teria a resposta para a pergunta feita. Como Cristo andou? Você teria a resposta, eu sei disso. Penso eu que muitos aqui conhecem um pouco da vida de Cristo. Que seria o suficiente para entender que a minha vida como cristão deve corresponder a esse fato. Que fato? Cristo andou assim e eu também preciso andar como Ele andou. E esta verdade, irmãos, não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus que traz para nós. Ou você não ouviu o que eu disse, ou você não leu como está escrito. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mensagem mais clara do que isso, impossível. Mas eu quero talvez trazer um pouco mais a fundo essa questão. Como é que Cristo andou? Preparados? Cristo andou em obediência irrestrita. Eu fiz questão de colocar essa palavra aqui, restrita, para ajudar aqui no entendimento. O fato que Cristo foi obediente, já falei aqui nesta noite, Cristo foi alguém 100% obediente a Deus. O fato é que nós, infelizmente, não seremos 100%. Vamos vacilar em determinados momentos. Vamos desobedecer, infelizmente, em determinados momentos. Vamos pisar na bola, como às vezes acontece no futebol, né? Menos eu, né? Porque eu não piso na bola. Já viu craque pisar na bola, irmão? Já viu, né? Eu. Já, sei, estou brincando, tá? E olha, irmão, não estou dizendo com isso que eu não sou craque não, tá? Tem testemunho aqui para afirmar que eu não sou craque. Eu sou um mero amador. Um mero amador. Mas dá para o gasto. Dá para o gasto, né, irmão? O irmão falou que eu não perdoei ele, o irmão Edianor. Não falou aqui que eu não... É uma hora que eu não perdoo o irmão, é isso. É essa hora de fazer o gol. Na hora de fazer o gol, né? Fiz um golzinho dele, porque pelo menos tem que levar 2 para casa, né? O meu compromisso é levar 3 para casa, né? Porque é para o Natanael, para o Nicolas e para a esposa. 3 gols. E a média está abaixo, né? Pelo menos ontem eu fiz só 2. Pelo menos levo para os filhos. A esposa, a gente faz outra coisa. Mas eu pelo menos levar 2 gols. E ontem, pelo menos, eu consegui fazer 2. Um no Senhor, não foi? Foi.
Bom, irmão, brincadeiras à parte. Nós olhamos para a vida de Cristo e entendemos que ele foi obediente. E foi uma obediência irrestrita. O que é algo irrestrito? Algo que não tem restrição. Algo que eu não considero assim, bem, eu acho que isso vale a pena ser obediente. Acho que isso talvez não, acho que Deus vai entender. Não, queridos, o fato é que com relação à vida e o ministério de Cristo, ele foi 100% obediente. Para Cristo não teve mais obediência ou menos obediência. Deu para entender? Para Cristo, a questão era o seguinte: eu preciso ser obediente e serei obediente em todos os momentos, em todas as situações da minha vida. Isso deve servir para nós como motivação. Então, olhando para Cristo, eu olho alguém que foi obediente. E quando eu olho para Cristo, e aqui vai um segundo aspecto a respeito de como Cristo andou. Cristo amou de uma forma incondicional. Na mesma medida que ele olhava assim e dizia assim: Pai, eu vou ser obediente. Ele olhava para as pessoas e dizia: eu vou amá-las. E nós estamos falando, irmãos, não de pessoas que eram dignas, que eram merecedoras do seu amor. O fato é que quando Jesus olhava para as pessoas, eu acho bem interessante o texto, onde afirma que ele sentia o quê? Compaixão. E olhava para a multidão e via a multidão como ovelhas que não têm pastor. O que isso quer dizer? Com outras palavras, pessoas que estavam na condenação, caminhando a passos largos para a separação eterna. E o que deve nos mover, irmãos, com relação às pessoas lá fora? O amor pelas almas. Queridos, nós não podemos olhar para uma pessoa e olhar de uma forma indiferente. Cristo amou de uma forma incondicional. E a prova disso foi que ele se entregou por todos nós. Eu gosto quando a Bíblia diz que Deus, ele prova o seu amor. Ele prova o seu amor. Pegou? Ele prova. Ele não só diz que ama, mas ele prova. E João, nessa mesma carta, ela vai incentivar também essa questão do amor. Não amemos só de palavras. E se é uma coisa que é necessário vivermos é o amor, irmãos. Dentro do nosso lar, com os nossos irmãos, para com o mundo lá fora, com relação a pessoas que precisam ser amadas. Em último lugar, aquele que tem Cristo não ama o mundo e nem o que há no mundo. João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Dentro do contexto geral da carta, João está ligando a expressão o mundo com a mentira sobre Cristo. Qual era a mentira? Cristo não veio em carne. Porque o mundo, queridos, sempre será uma oposição à verdade. O mundo sempre se colocará como opositor à verdade. Não nos enganemos, não nos iludamos. A postura do mundo e o seu sistema sempre será contra Deus. Jesus disse que o mundo o odiou. Por quê? Porque Cristo trazia nele tudo que era de Deus, a verdade, os princípios, os ensinamentos. Não à toa que o João diz que o próprio Cristo era a palavra de Deus. E o mundo foi contra, e o mundo se opôs, e o mundo rejeitou. O texto é categórico
em afirmar: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A propósito, o que anda junto, lado a lado com o mundo? A resposta está no versículo 16. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que nós vamos encontrar lá fora, ou seja, no mundo, são esses aspectos. E nenhum desses aspectos está relacionado à vida com Cristo. Nenhum. Nenhum. Eu acho interessante quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala de que aquele que tem Cristo tem o Espírito. Alguém disse isso nesta noite, não foi? Tem o Espírito Santo. E uma vez tendo o Espírito Santo, terá o fruto do Espírito Santo. Mas no mesmo contexto lá, de capítulo 5 de Gálatas, Paulo fala algo interessante. Que um milita contra o outro. Que um luta contra o outro. Que um está em oposição ao outro. Nesse caso específico, o mundo sempre estará, ou a carne sempre estará em oposição a Cristo, ao Espírito Santo, à verdade. Então, queridos, aquele que tem Cristo, a sua relação com o mundo já passou, já não existe mais, ficou para trás. Agora, de fato, é uma nova vida, a vida em Cristo, não associado, por exemplo, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, nem à soberba da vida. Pelo contrário, essas coisas acabam ficando para trás. O que segue agora, o que está como norte na vida do salvo, ou daquele que tem Cristo, agora é deleitar-se, ter o prazer nas coisas do reino de Deus, nas coisas do próprio Deus, nas coisas de Cristo. Nesse caso específico, sendo servo de Cristo, eu terei como desafio na minha vida, diariamente, ser obediente a este Senhor. Não mais o que há no mundo. Deu para entender a diferença? Queridos, o fato é que o mundo sempre nos conduzirá a uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. João vai pontuar isso aqui, escrevendo esta carta, sobre a importância de fazer sempre a vontade de Deus. E ele diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu e você precisamos ter isso caracterizado nas nossas vidas. Que se Cristo está em nós, se temos Cristo, o nosso prazer nunca deve estar nas coisas do mundo. Nunca. 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 E sim nas coisas de Cristo, de Deus e de seu reino. Bom, queridos, concluindo, vimos nesta noite que aquele que tem Cristo tem a certeza que foi justificado pelo próprio Cristo. Aquele que tem Cristo busca obedecer a palavra de Deus. Aquele que tem Cristo busca andar como Ele andou. E aquele que tem Cristo não ama o mundo e nem o que no mundo há. Irmãos, eu creio que mais claro do que isso, talvez eu não consiga ser. Pois a palavra de Deus hoje nos desafia a vivermos de uma forma coerente. Coerente. Aquilo que afirmamos ser. E nós afirmamos o quê? Que somos cristãos. Que temos Cristo. Que Ele é o nosso Senhor e que Ele é o nosso Salvador. E olhando para esta carta, queridos, encontramos pelo menos quatro detalhes sobre aqueles que têm Cristo em suas vidas. Pensa com carinho. Que o seu coração, sobretudo, seja desafiado a, por exemplo, andar como Cristo andou. A não amar o mundo e nada que há no mundo. Que o seu coração seja desafiado, sobretudo, a viver uma vida
coerente aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Que saímos daqui pensando nisso, que lá fora as pessoas precisam olhar para as nossas vidas e, sobretudo, encontrarem ou verem em nossas vidas alguém que faz a diferença, não só nas nossas vidas, mas alguém que quer fazer a diferença na vida delas também, que é Cristo. Aquele que tem Cristo faz a diferença. Só para pontuar o que nós ouvimos no último domingo. Aquele que tem Cristo faz a diferença na vida do outro. Que Deus continue nos abençoando. Irmão?